E se eu te disser que a mulher mais desejada da Bíblia viveu um inferno disfarçado de conto de fadas? Raquel. Um nome que ecoa através dos séculos como símbolo de beleza e amor. Mas você já parou para pensar no preço que ela pagou por ser a escolhida? A história que você está prestes a descobrir vai muito além do romance superficial que nos contaram. É uma jornada de dor, manipulação familiar, infertilidade e uma rivalidade que destroçou duas irmãs. Imagine a cena: deserto da Mesopotâmia, aproximadamente 1800 a.C. Uma jovem pastora de olhos radiantes conduz seu rebanho até o poço de Arã. Ela não sabe, mas sua vida está prestes a mudar completamente. Um estrangeiro fugitivo, suado e exausto após semanas de viagem, observa enquanto ela se aproxima. Quando seus olhares se cruzam, algo se acende. Esse momento aparentemente mágico marcaria o início de uma das histórias mais complexas e dolorosas das Escrituras. Raquel era filha de Labão, um negociante astuto conhecido por sua ganância. Ela tinha uma irmã mais velha chamada Lia, descrita nas Escrituras como tendo olhos sem brilho, um contraste cruel com a beleza deslumbrante de Raquel. Essa diferença física plantaria as sementes de uma competição devastadora entre irmãs que duraria décadas. O estrangeiro no poço era Jacó, seu primo, que fugira de casa após enganar o irmão gêmeo Esaú e roubar sua bênção. Ele chegava sem nada além das roupas do corpo e de uma promessa divina que parecia cada vez mais distante. Mas quando viu Raquel, algo nele se transformou. Pela primeira vez em sua vida de mentiras e manipulações, Jacó conheceu algo que parecia puro: o amor à primeira vista. O que Raquel não sabia era que seu pai já estava calculando como lucrar com aquele encontro fortuito. O que Jacó não imaginava era que pagaria um preço muito maior do que 7 anos de trabalho pela mulher que amava. E o que nenhum dos dois poderia prever era que aquela paixão avassaladora se transformaria numa prisão para ambos. Esta não é uma história de final feliz. É uma história sobre o que acontece quando o amor se mistura com traição, quando a beleza se torna uma maldição e quando o desejo de ser amada se transforma em obsessão. Prepare-se para conhecer a verdadeira Raquel. Jacó se apaixonou instantaneamente. E não foi uma paixão comum, foi do tipo que faz um homem abandonar tudo. Ele, que havia passado a vida inteira manipulando situações a seu favor, agora se via completamente vulnerável diante de uma jovem pastora. Após o encontro no poço, Jacó foi levado à casa de Labão, seu tio. Ali, ele tomou a decisão que mudaria sua vida. Pediu Raquel em casamento. Mas havia um problema. Jacó chegara fugindo, sem dote, sem propriedades, sem nada para oferecer. Labão, percebendo a intensidade da paixão de seu sobrinho, viu uma oportunidade de ouro. 7 anos, disse Labão, observando a reação de Jacó. Trabalhe para mim por 7 anos e Raquel será sua esposa. 7 anos. Na época, era um período extraordinariamente longo. Um dote normal exigiria no máximo 2 ou 3 anos de serviço. Mas Jacó, cego de amor, aceitou sem hesitar. A Bíblia nos diz algo impressionante sobre esse período. Assim, Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram apenas alguns dias. Tanto era o seu amor por ela. Pense nisso: 7 anos de trabalho pesado sob o sol escaldante do deserto. 7 anos cuidando de rebanhos, negociando, construindo a riqueza de outro homem. 7 anos olhando para Raquel de longe, alimentando um sonho. Como deve ter sido para ela observar aquele homem trabalhar incansavelmente, sabendo que tudo era por sua causa. Durante esses anos, algo se desenvolveu entre eles. Uma conexão, promessas sussurradas, planos para o futuro. Raquel via em Jacó não apenas um homem apaixonado, mas alguém com o favor divino destinado à grandeza.
Ela seria a matriarca, a mãe da nação que Deus havia prometido. Ou assim ela pensava. Enquanto isso, Lia observava. A irmã mais velha, preterida, vendo o homem que poderia ter sido seu marido dedicar cada gota de suor à irmã mais nova. Imagine a dor, o ressentimento crescendo silenciosamente. Labão certamente percebia tudo isso, e sendo o manipulador que era, já estava arquitetando seu próximo movimento. Finalmente, os 7 anos terminaram. Jacó, agora um homem maduro, foi até Labão e disse as palavras que havia ensaiado 1000 vezes. Dê-me minha mulher. Meu tempo se completou e quero deitar-me com ela. A festa de casamento foi preparada. Era costume que as celebrações durassem 7 dias com muita comida, vinho e música. A noiva permanecia coberta com véus espessos durante toda a cerimônia, uma tradição que Labão usaria de forma sinistra. O que aconteceu naquela noite de núpcias mudaria tudo. A manhã seguinte à noite de núpcias trouxe um horror inimaginável. Quando a luz do sol atravessou a tenda e Jacó finalmente viu claramente o rosto da mulher ao seu lado, seu mundo desmoronou. Não era Raquel, era Lia, a irmã mais velha, aquela por quem ele não sentia absolutamente nada. Estava deitada ao seu lado como sua esposa legítima. Tente absorver a magnitude desta traição. Jacó havia trabalhado 7 anos, mais de 2.500 dias, por Raquel. Ele havia consumado o casamento pensando estar com a mulher que amava. E agora descobria que tudo havia sido uma farsa elaborada. Sua reação foi de fúria absoluta. Ele confrontou Labão imediatamente. Que foi que você me fez? Não foi por Raquel que trabalhei para você? Por que você me enganou? A resposta de Labão foi cínica e reveladora. Aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Complete a semana de núpcias desta e lhe daremos também a outra em troca de mais 7 anos de trabalho. Leia isso novamente. Labão não apenas enganou Jacó, ele havia planejado isso desde o início. Ele usou a tradição como desculpa, mas na verdade estava multiplicando o tempo de serviço gratuito de um trabalhador excepcional. E mais cruel ainda, ele estava usando suas próprias filhas como moeda de troca, peças num jogo de ganância. Mas pense também em Lia. Ela sabia do plano. Ela entrou naquela tenda sabendo que estava substituindo a irmã, sabendo que o homem ali pensava estar com outra mulher. Que tipo de desespero leva uma mulher a aceitar isso? Que tipo de rejeição ela havia enfrentado a vida toda para achar que esse era seu único caminho para ter um marido? E Raquel? Onde estava ela naquela noite? Será que ouvia os sons da celebração, pensando que finalmente se tornaria esposa de Jacó? Ou já sabia da traição do pai e estava sofrendo em silêncio? As Escrituras não nos dizem, mas podemos imaginar sua dor quando a verdade veio à tona. Jacó, apesar da raiva, aceitou os termos. Completou a semana de núpcias com Lia e 7 dias depois, finalmente, recebeu Raquel como esposa. Mas agora ele estava preso a mais 7 anos de serviço. 14 anos no total. E pior, agora tinha 2 esposas que eram irmãs rivais. A Bíblia é clara sobre o que aconteceu em seguida. Jacó amou Raquel mais do que Lia. Isso não era segredo para ninguém. Imagine ser Lia, sabendo que seu marido te despreza. Imagine ser Raquel, sabendo que conquistou o homem que queria, mas agora tem que dividi-lo com a irmã. Essa história está mexendo com você? Deixe nos comentários se você acha que Labão foi o grande vilão ou se todos são culpados nessa tragédia. E não se esqueça de ativar o sininho. A próxima parte vai revelar como essa rivalidade entre irmãs se transformou em algo ainda mais devastador. O casamento de Jacó com 2 irmãs criou uma dinâmica doméstica tóxica e dolorosa. Mas a situação estava prestes a piorar drasticamente. Deus observava tudo e fez algo que mudaria completamente o equilíbrio de poder naquele lar conturbado. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre,
Raquel, porém, era estéril. Pense na ironia cruel dessa situação. Raquel, a amada, a bela, aquela por quem Jacó havia sacrificado 14 anos, não podia ter filhos. Enquanto isso, Lia, a desprezada, a não desejada, começou a conceber filho após filho. Na cultura daquela época, a fertilidade não era apenas desejável, era essencial. Uma mulher sem filhos era vista como amaldiçoada, incompleta, sem propósito. O ventre era o poder feminino máximo, a forma de garantir status, herança e amor do marido. E agora Raquel, que tinha tudo, descobria que não tinha o mais importante. Lia deu à luz seu primeiro filho e o chamou de Ruben, que significa vejam, um filho. Ela declarou: o Senhor viu a minha aflição, certamente agora meu marido me amará. Existe frase mais desesperada que essa? Ela estava tentando comprar amor através da maternidade, mas não funcionou. Jacó continuava preferindo Raquel. Então Lia engravidou novamente e teve Simeão, dizendo: o Senhor ouviu que sou desprezada e me deu também este. A cada filho, sua esperança renovava. Depois veio Levi. Agora, desta vez, meu marido se apegará a mim, pois já lhe dei 3 filhos. E depois Judá, quando ela finalmente disse: desta vez louvarei ao Senhor. 4 filhos, 4 tentativas de conquistar o amor de um homem que nunca a quis, e cada gravidez de Lia era como uma punhalada no coração de Raquel. Enquanto isso, Raquel observava sua irmã engravidar repetidamente, enquanto seu próprio ventre permanecia vazio. A mulher mais bonita, a mais amada, a esposa favorita, e era estéril. A humilhação era pública. Todos os servos sabiam. Toda a comunidade comentava. A dor de Raquel se transformou em desespero. Ela confrontou Jacó com palavras carregadas de angústia. Dê-me filhos, senão morrerei. A resposta de Jacó foi dura e reveladora. Acaso estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do ventre? Nem mesmo o amor de Jacó podia confortá-la nessa dor. Ele estava frustrado, talvez até ressentido. Afinal, ele havia cumprido sua parte. Havia trabalhado 14 anos, havia se casado com ela, a amava profundamente. E agora ela o culpava por algo que estava fora de seu controle. Raquel então tomou uma decisão desesperada. Seguindo o costume da época, o mesmo que Sara havia feito com Abraão, ela ofereceu sua serva Bila a Jacó. Eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela, para que ela dê à luz sobre meus joelhos, e eu assim tenha filhos por meio dela. Era uma solução legalmente aceita, mas emocionalmente devastadora. Raquel estava tão desesperada por filhos que estava disposta a compartilhar seu marido com outra mulher, desde que os filhos fossem contados como seus. A guerra dos ventres havia começado oficialmente. O que começou como uma rivalidade entre 2 irmãs, agora se tornava uma competição insana envolvendo 4 mulheres. Bila, a serva de Raquel, concebeu e deu à luz um filho. Raquel, triunfante, o chamou de Dan, declarando: Deus me fez justiça, ouviu minha voz e me deu um filho. Era uma vitória por procuração, mas era uma vitória. Depois veio Naftali. Com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Note as palavras: grandes lutas, competido, prevalecer. Raquel não estava apenas tentando ter filhos, estava em guerra contra Lia. E ela admitia isso abertamente. Lia, vendo que havia parado de ter filhos, respondeu com a mesma estratégia. Deu sua serva Zilpa a Jacó. Zilpa teve Gade e Azer. Agora eram 6 filhos atribuídos a Lia. 4 biológicos, 2 através de Zilpa, contra 2 de Raquel, através de Bila. Mas então aconteceu algo bizarro que ilustra perfeitamente até onde essa loucura havia chegado: o incidente das mandrágoras. Ruben, o filho mais velho de Lia, encontrou mandrágoras no campo durante a colheita de trigo.
As mandrágoras eram consideradas plantas afrodisíacas e promotoras de fertilidade. Raquel, vendo uma oportunidade, foi até Lia. Dê-me algumas das mandrágoras de seu filho. A resposta de Lia foi explosiva. Acaso é pouco que você tenha tomado o meu marido, para que também queira tomar as mandrágoras de meu filho? Leia essa frase novamente. Lia acusava Raquel de ter tomado o marido dela. Na mente de Lia, Jacó era dela primeiro. Ela havia se casado com ele primeiro, havia dado filhos a ele primeiro. Na perspectiva dela, Raquel é que era a intrusa. Raquel então fez uma proposta chocante. Por isso, ele se deitará contigo esta noite, pelas mandrágoras de teu filho. As duas irmãs estavam negociando noites com o marido em troca de plantas. Deixe isso afundar. Elas haviam reduzido Jacó a um objeto de barganha. Quando Jacó voltou do campo naquela noite, Lia saiu ao seu encontro e declarou: a mim virás, porque te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. Aluguei. Ela usou a palavra aluguei para o próprio marido. E Jacó? Ele simplesmente aceitou. Passou a noite com Lia. Não há registro de protesto, de indignação, de qualquer sentimento. Eles se tornaram um reprodutor passivo nesse drama entre irmãs. Dessa união, Lia concebeu mais 3 filhos: Issacar, Zebulon e uma filha chamada Diná. A cada nascimento, Lia fazia declarações que revelavam seu estado mental. Com Issacar: Deus me deu o meu galardão, pois dei minha serva ao meu marido. Com Zebulon: Deus me deu excelente dote. Desta vez, meu marido habitará comigo, porque lhe dei 6 filhos. 6 filhos biológicos, mais 2 através de Zilpa. 8 filhos no total para Lia. E Raquel? Ainda apenas 2 através de sua serva. A humilhação continuava, a dor se aprofundava. Mas Deus estava prestes a mudar a história de Raquel de uma forma definitiva. Depois de anos de espera agonizante, depois de ver sua irmã ter filho após filho, depois de recorrer a uma serva para ter filhos por procuração, finalmente aconteceu. Lembrou-se Deus de Raquel. Deus lhe atendeu às orações e a tornou fecunda. A palavra lembrou-se não significa que Deus havia esquecido. Em hebraico, lembrar implica a ação divina, intervenção proposital. Deus havia permitido que Raquel sofresse por anos com propósito. E agora, no timing divino, ele abria seu ventre. Raquel engravidou e deu à luz um filho. Sua declaração nesse momento revela a profundidade de sua dor anterior. Deus tirou a minha humilhação. Não foi Deus me deu alegria ou Deus me abençoou. Foi tirou minha humilhação. Durante todos aqueles anos, ela havia carregado o peso da vergonha pública, da inferioridade, do fracasso em cumprir o papel mais básico esperado de uma mulher naquela cultura. Ela chamou o menino de José, que significa acrescente, dizendo que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Mesmo no momento de maior triunfo, ela já estava pensando no próximo filho. A competição com Lia havia moldado sua psique tão profundamente que um filho não era suficiente. Ela precisava de mais. José se tornou imediatamente o favorito de Jacó. Não apenas porque era filho da mulher amada, mas porque representava o fim de um período de dor para ambos. Jacó projetava todo o seu amor por Raquel naquele menino, e isso criaria problemas enormes no futuro. Mas essa é outra história. Com o nascimento de José, algo mudou na dinâmica familiar. Jacó, que havia trabalhado 20 anos para Labão, 14 pelo casamento, mais 6 criando rebanhos, decidiu que era hora de partir. Ele foi até seu sogro: despede-me para que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Mas Labão, que havia lucrado imensamente com o trabalho de Jacó, resistiu. Eles negociaram um novo acordo sobre salários e divisão de rebanhos. Jacó, usando táticas questionáveis que incluíam manipulação genética primitiva dos animais,
conseguiu construir uma riqueza substancial nos anos seguintes. Durante esse período, a relação entre Raquel e Lia continuava tensa. Elas não eram aliadas, mesmo compartilhando o mesmo marido e vivendo na mesma casa. Quando Jacó finalmente decidiu fugir secretamente de Labão, que havia mudado seu salário 10 vezes, as duas irmãs apoiaram a decisão, mas por razões diferentes. Lia estava ressentida com o pai que a havia usado. Raquel estava simplesmente pronta para começar uma nova vida longe daquela casa de manipulações. Mas Raquel fez algo nesse momento que revelaria um lado sombrio de seu caráter. Ela roubou os ídolos domésticos de seu pai. Esta história está ficando cada vez mais intensa, não é? Comente abaixo. Você acha que Raquel tinha razão em roubar os ídolos ou isso foi uma traição? A próxima parte vai revelar as consequências devastadoras dessa decisão. Não esqueça de curtir e compartilhar com quem precisa conhecer a verdade por trás das histórias bíblicas. A decisão de Jacó de fugir não foi impulsiva. Ele havia percebido que os filhos de Labão o olhavam com hostilidade crescente. Eles viam como sua própria riqueza minguava enquanto Jacó prosperava. O ambiente estava se tornando perigoso. Então, Jacó reuniu suas esposas secretamente no campo, longe de ouvidos curiosos, e expôs a situação. Ele falou sobre como Labão havia mudado seu salário repetidamente, sempre tentando enganá-lo. Ele revelou como Deus havia intervindo para protegê-lo e multiplicar seus rebanhos. A resposta das duas irmãs foi surpreendente. Elas concordaram uma com a outra, talvez pela única vez em suas vidas. Lia e Raquel disseram juntas: "Não temos mais parte ou herança na casa de nosso pai? Acaso não nos considera estrangeiras? Pois não somente nos vendeu, mas consumiu todo o nosso dinheiro." Era uma acusação devastadora. Elas reconheciam publicamente que seu próprio pai as havia tratado como mercadoria, vendendo-as pelo trabalho de Jacó e depois gastando o dinheiro que deveria ter sido delas. Não havia amor ali, apenas transações comerciais. Mas então, Raquel fez algo que comprometeria tudo. Enquanto Labão estava fora tosqueando suas ovelhas, ela entrou na tenda dele e roubou os terafins, os ídolos da família. Por que ela fez isso? As escrituras não explicam claramente, mas há algumas teorias. Na cultura mesopotâmica, quem possuísse os ídolos domésticos tinha direitos legais sobre a herança familiar. Raquel pode ter roubado os ídolos para garantir que Jacó tivesse direitos sobre a riqueza de Labão. Ou talvez ela ainda fosse espiritualmente apegada às práticas idólatras de sua casa paterna. Ou simplesmente queria se vingar do pai que a havia usado. Seja qual for a razão, foi uma decisão fatídica. 3 dias depois, Labão descobriu que sua família havia fugido. Sua reação foi de fúria. Ele reuniu seus homens e perseguiu Jacó por 7 dias através do deserto, alcançando-o nas montanhas de Gileade. Era um confronto potencialmente mortal. Labão tinha homens armados e estava furioso pela traição. Mas na noite antes do encontro, Deus apareceu a Labão em sonho e o advertiu: "Guarda-te, não fales com Jacó, nem bem nem mal." Quando Labão finalmente confrontou Jacó, sua acusação foi reveladora. "Por que me enganaste e levaste minhas filhas como cativas de guerra? Por que fugiste secretamente, me roubaste e não me avisaste? E por que furtaste os meus deuses?" Jacó, que não sabia do roubo de Raquel, respondeu com confiança fatal: "Aquele com quem achares os teus deuses não viverá." Era uma sentença de morte pronunciada por um marido ignorante sobre sua própria esposa. Labão começou a revistar as tendas. Ele procurou na tenda de Jacó, na tenda de Lia, nas tendas das 2 servas. Nada. Finalmente entrou na tenda de Raquel.
Raquel havia escondido os ídolos dentro da sela de seu camelo e estava sentada sobre ela. Quando seu pai entrou, ela disse: "Não se acenda a ira de meu senhor, se não me posso levantar na tua presença, pois me acontece o que é próprio das mulheres." Ela estava alegando estar menstruada, um estado de impureza ritual que faria qualquer homem evitar contato. Era uma mentira inteligente, mas também profundamente arriscada. Se descoberta, as consequências seriam terríveis. Labão não encontrou os ídolos, mas a sentença de Jacó permanecia no ar. "Aquele com quem achares os teus deuses não viverá." Raquel havia escapado da descoberta, mas as palavras de Jacó, "não viverá", pairavam sobre ela como uma maldição profética. Após o confronto com Labão, Jacó e sua família continuaram sua jornada de volta para Canaã. Era uma caravana enorme, 4 mulheres, 11 filhos, mais Diná, numerosos servos e rebanhos imensos. Mas Jacó enfrentava um temor diferente agora. Ele estava prestes a reencontrar seu irmão Esaú, a quem havia enganado décadas antes. Jacó enviou mensageiros à frente com presentes extravagantes, tentando apaziguar a possível fúria de Esaú. Ele dividiu sua família em grupos, colocando Lia e seus filhos primeiro, depois Raquel e José, os mais preciosos, por último, protegidos. Foi durante essa jornada que Jacó teve seu encontro transformador com Deus, lutando com o anjo até o amanhecer e recebendo um novo nome, Israel. Era um renascimento espiritual para Jacó, mas para Raquel, as provações ainda não haviam terminado. O encontro com Esaú foi, surpreendentemente, pacífico. Os irmãos se reconciliaram. A família se estabeleceu temporariamente em Siquém. Depois se mudou para Betel, um lugar significativo onde Deus havia aparecido a Jacó anos antes. Foi em Betel que Deus falou novamente com Jacó, reafirmando suas promessas. E foi também ali que algo importante aconteceu. Jacó disse à sua família e a todos os que com ele estavam: "Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio." Raquel ainda tinha os ídolos roubados e agora estava sendo instruída a se livrar deles. Jacó enterrou todos os ídolos debaixo de um carvalho perto de Siquém. Raquel teve que entregar os objetos que havia roubado, pelos quais havia mentido, que havia escondido por tanto tempo. Depois de Betel, a família partiu novamente. E foi durante essa jornada que o destino finalmente alcançou Raquel. Ela estava grávida novamente, o segundo filho biológico que tanto desejara quando nomeou José. Mas desta vez, a gravidez estava complicada. Quando ainda estavam a alguma distância de Efrata, Belém, Raquel entrou em trabalho de parto. O parto foi terrivelmente difícil. A Bíblia nos diz que ela teve trabalho de parto penoso. As parteiras faziam o possível, mas era óbvio que algo estava gravemente errado. Em meio à dor excruciante, uma das parteiras tentou encorajá-la. "Não temas, pois ainda terás este filho." Mas Raquel estava morrendo. Ela sabia, seu corpo sabia. Com suas últimas forças, enquanto sua alma partia, ela nomeou o bebê Ben-Oni, filho da minha tristeza, filho da minha dor. Imagine o momento. A mulher mais bonita da Bíblia, aquela por quem um homem havia trabalhado 14 anos, a esposa favorita, a que finalmente havia conquistado o que mais desejava, estava morrendo ao dar à luz. A tragédia de sua vida inteira culminava ali. Jacó, devastado, mudou o nome do menino para Benjamim, filho da minha mão direita, tentando transformar a tragédia em algo redentor. Raquel morreu na estrada para Efrata. Jacó a enterrou ali mesmo, no caminho, e ergueu um memorial sobre sua tumba. A morte de Raquel deixou um vazio imenso. Jacó nunca se recuperou completamente. Anos depois, já velho, ele ainda mencionava Raquel com dor profunda. "Quanto a mim, vindo de Padã, morreu-me Raquel na terra de Canaã, no caminho. Ali a sepultei." Mas o que podemos aprender da vida de Raquel?
Por que Deus permitiu que ela sofresse tanto? Primeiro, precisamos entender que Raquel, apesar de sua beleza e do amor de Jacó, era profundamente insegura. Sua identidade estava amarrada na competição com Lia. Cada filho da irmã era uma ferida em sua alma. Ela não podia simplesmente apreciar o amor de Jacó. Ela precisava vencer Lia em todos os aspectos. Essa obsessão consumiu anos de sua vida. Quando ela finalmente teve José, em vez de sentir plenitude, ela imediatamente queria outro filho. Nunca era suficiente. E quando finalmente teve esse segundo filho, custou-lhe a vida. Segundo, Raquel nos mostra o perigo do apego a ídolos, tanto literais quanto figurativos. Ela roubou os terafins de seu pai e os manteve escondidos, mesmo sabendo que eram contrários à vontade de Deus. Ela mentiu para protegê-los. E embora não possamos traçar uma linha direta de causa e efeito, há uma ironia trágica no fato de que ela morreu logo após ser forçada a abandonar esses ídolos. Quantos de nós mantemos nossos próprios ídolos escondidos? Coisas que sabemos que devemos abandonar, mas às quais nos apegamos desesperadamente. Raquel nos adverte sobre o custo desse apego. Terceiro, a história de Raquel nos lembra que mesmo as pessoas favorecidas podem sofrer profundamente. Ela tinha beleza, amor, status, mas não tinha paz. Lia tinha filhos, mas não tinha amor. Ambas sofreram, apenas de maneiras diferentes. A vida de Raquel também revela algo sobre o caráter de Deus. Por que ele permitiu que ela fosse estéril por tanto tempo? Por que ele não facilitou seu caminho? Talvez porque a esterilidade física de Raquel refletisse uma esterilidade espiritual mais profunda. Ela precisava aprender que sua identidade não vinha de seus filhos, ou de vencer Lia, ou mesmo do amor de Jacó. Ela precisava aprender dependência total de Deus. José, o filho que ela tanto desejou, se tornaria o salvador de toda a família durante a fome no Egito. Benjamim, o filho cuja chegada custou sua vida, se tornaria um pai de uma das tribos mais importantes de Israel. A tribo que produziria o primeiro rei de Israel, Saul, e posteriormente o apóstolo Paulo. O túmulo de Raquel na estrada para Belém tornou-se um marco. Séculos depois, o profeta Jeremias usaria a imagem de Raquel chorando por seus filhos para descrever o lamento de Israel no exílio. E no Novo Testamento, quando Herodes massacrou os inocentes, essa profecia foi citada novamente. Estamos chegando à conclusão dessa jornada poderosa. Você já parou para pensar em quais são os seus ídolos escondidos? Comente abaixo e não se esqueça de compartilhar este vídeo para que mais pessoas conheçam a verdade sobre Raquel. A parte final vai revelar as lições mais profundas dessa história. Então, o que realmente aprendemos com a história de Raquel? A narrativa que nos contam geralmente é romântica. Um homem trabalha 14 anos pela mulher que ama. Eles vivem felizes para sempre. Mas a realidade é muito mais complexa e muito mais relevante para nossas vidas hoje. Raquel nos ensina que beleza e favoritismo não garantem felicidade. Ela tinha tudo o que nossa cultura diz que deveria torná-la completa. Aparência física privilegiada, o amor do homem certo, status social. Mas ela viveu atormentada por comparação, competição e insegurança. Quantas pessoas hoje estão na mesma prisão? Comparando-se constantemente nas redes sociais, medindo seu valor pelos padrões externos, vivendo uma competição invisível que nunca termina? Raquel também nos mostra que conseguir o que achamos que queremos pode não ser o que precisamos. Ela lutou desesperadamente por filhos, vendo-os como a solução para todos os seus problemas. Quando finalmente teve José, a competição com Lia não terminou. Ela apenas mudou de forma. E quando teve Benjamim, o filho que deveria completar sua felicidade, isso custou-lhe a vida. Sua história revela o perigo de definir nossa identidade através da competição com outros.
Raquel e Lia eram irmãs que foram transformadas em rivais, não por escolha própria inicialmente, mas por um pai manipulador e uma cultura que valorizava mulheres apenas pela beleza e fertilidade. No entanto, ambas internalizaram essa rivalidade e a perpetuaram. Hoje, essa competição pode não ser sobre filhos ou sobre um marido, mas sobre carreiras, seguidores, conquistas, aparências. A dinâmica é a mesma. Definimos nosso valor não pelo que somos, mas por como nos comparamos aos outros. Mais profundamente, Raquel nos adverte sobre manter ídolos escondidos. Ela literalmente roubou e escondeu ídolos físicos, mentindo para protegê-los. Ela não podia deixá-los ir, mesmo sabendo que eram errados. E esses ídolos, juntamente com sua obsessão por filhos e competição com Lia, podem ter contribuído para sua morte prematura. Quais são os ídolos que você está escondendo? Quais são as coisas que você sabe que Deus está pedindo para você largar, mas você continua agarrando com força? Raquel nos mostra que o custo de manter esses ídolos pode ser muito maior do que imaginamos. Mas talvez a lição mais importante seja esta: a história de Raquel não é sobre Raquel, é sobre o plano maior de Deus. Dela vieram José e Benjamim. De José viria Efraim e Manassés, tribos poderosas em Israel. De Benjamim viria não apenas o primeiro rei de Israel, mas também Paulo, o maior evangelista do Novo Testamento. Deus usou a dor de Raquel, suas lutas, até mesmo sua morte prematura, para cumprir seus propósitos maiores. Ela não viveu para ver isso. Ela morreu pensando que sua vida havia sido uma série de decepções e competições. Mas a perspectiva eterna conta uma história diferente. E essa é a verdade final. Nossas histórias são maiores do que nós. Estamos todos escrevendo capítulos em uma narrativa muito maior. As dores que não entendemos, as esperas que parecem intermináveis, as competições que nos consomem, Deus pode usar tudo isso para propósitos que só a eternidade revelará. Raquel morreu na estrada para Belém. Séculos depois, outra criança nasceria em Belém, o Messias que redimiria toda a dor, toda a competição, toda a busca por significado que Raquel e incontáveis outros experimentaram. Essa é a verdadeira história de Raquel. Não um conto de fadas, mas uma narrativa humana real de dor, competição, falha e, finalmente, redenção através de um plano maior que ela mesma.